Bem, gostaria de abordar com vocês, primeiramente, uma desconstrução, uma quebra de paradigmas. Por que simples? Explico. Muitas pessoas, quando vão se referir às suas emoções, confundem ao falar com os seus sentimentos. Até alguns anos atrás eu não tinha conhecimento dessa diferenciação, mas pasmem os senhores que emoção e sentimento são coisas totalmente distintas, são coisas totalmente divergentes, inclusive dentro da cadeia neurológica, de sinapses, dos seus neurônios, da sua forma cerebral de trabalhar. São totalmente diferentes, embora estejam interligados, muito próximos, uma complementa a outra, mas a questão relacionada à emoção e aos sentimentos são questões totalmente distintas. E nós vivemos em uma sociedade, nós, principalmente nós brasileiros, somos indivíduos muito acalorados, certo? Nós somos indivíduos que têm nossas relações baseadas no aspecto afetivo e nos entregamos nas relações, né? A gente se envolve de forma profunda e isso, por sua vez, repercute em outras relações, em outros aspectos da nossa vida. Mais simples, então, o que é que vem a ser a emoção e o sentimento? Qual a diferença de emoção e sentimento? Eu vou falar já já, tá certo? Vou dizer já já essa diferenciação, mas eu quero chamar a atenção para este seguinte aspecto. Quando o descontrole emocional atrapalha a sua vida. Quem nunca teve um ato infeliz, quem nunca tomou uma decisão impulsiva, quem nunca falou algo que não deveria falar, quem nunca foi a lugares que não deveriam ir por questões relacionadas ao descontrole emocional. Quem nunca teve um problema de caráter relacional, de caráter profissional, de caráter espiritual por conta dessa falta de autocontrole? Quantos princípios, quantas regras, quantos erros cometemos em nossa vida, em nossa existência, por conta destes fatos? Então a pergunta é, quando nossas emoções atrapalham a nossa vida, a nossa existência, tá bom? Esse tema eu fiz de propósito, mas só o fato de analisar essas temáticas, eu preciso desconstruir alguns pontos aqui. Seja bem-vindo, Levi, seja bem-vindo, Jairo, seja bem-vindo, Lilian, Deus abençoe. Então vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho. Vou falar um pouquinho sobre emoção, separadamente, depois irei falar sobre sentimento, tá? Você já parou para pensar o que é que ocorre no nosso organismo quando nós sentimos medo? Você já parou para pensar o fenômeno biológico que acontece no seu ser, no seu psiquismo, em todo o seu corpo quando você está ansioso, quando você está estressado, quando você está deprimido, quando você está com fome, quando você está em uma situação de sobrevivência, quando você está em situação de testagem, de análise, de seleção? Isso repercute diretamente, tem algo diretamente interligado de forma intrínseca com o seu aspecto neurológico. Emoções, gente, para ser bastante sucinto e objetivo, emoções têm a ver com o seu aspecto orgânico, aspecto químico. Deixa eu marcar aqui meu tempo aqui para não me ultrapassar, para não me estender, tá? Então, a emoção está vinculada diretamente ao aspecto físico, orgânico. A emoção, ela é algo que flui do inconsciente. A emoção, quando ela acontece, quando você está, por exemplo, numa situação de sobrevivência, numa situação de medo, a tua pupila dilata, teu coração bate mais forte, tem aquele frio na barriga, tem o suor na palma das mãos, o teu coração manda sangue para as regiões mais importantes, a saber, para os braços e para as pernas. Por quê? Porque a questão relacionada com a emoção está vinculada diretamente, intrinsecamente, aos aspectos da sobrevivência. Imagine se você fazendo uma trilha ecológica, você lá despreocupado, caminhando com a galera, com seus amigos, ou de repente sozinho, quem sabe, você está muito estressado, está a fim de espairecer e vai fazer uma trilha ecológica, respirar o ar puro da mata, né?
Tá certo? E de repente, você se depara com a maldita onça pintada. E agora? O que é que você vai fazer? Quando você olha para a onça, você pode ficar parado. Você pode perder o ar. O teu coração vai bater mais forte. As tuas pernas irão se tremer. Por quê? Reflexo natural da sobrevivência. Nesse contexto, você tem até inclusive algo chamado de hiperfoco, ou conhecido popularmente como visão de túnel. Você fica lá, ó, hiperfocado ou hipervigil, você fica lá atento, atenado, a onça pintada está na tua frente, você sente esse emaranhado de emoções. E o que acontece na tua corrente sanguínea por conta do cortisol e da adrenalina? Você sente um vigor, uma energia relacionada e voltada para a tua sobrevivência. É algo puramente inconsciente. Nesse conceito das emoções, você quando está com medo, está com raiva, quando você está precisando sobreviver, aqui você não tem tempo para análise, racionalmente falando. Não dá tempo você calcular se corre ou se fica, porque se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Aqui você só tem uma atitude a tomar: sobreviver. É isso exatamente que as emoções causam na vida do sujeito. É isso que as emoções estão vinculadas diretamente à vida dos indivíduos. Questões relacionadas à sobrevivência, que é algo totalmente distinto dos sentimentos. Exatamente distinto e separado dos sentimentos. Inclusive a sua cadeia neurológica no cérebro humano. Existe os córtex, chamado córtex, são nomes técnicos, e existe um que é mais racional e o outro é mais emocional. O emocional está vinculado justamente, e o racional, a essas duas questões. Um relacionado à sobrevivência e outro a análises, a interações, certo? Então, é interessante que as emoções elas estão vinculadas diretamente a um campo primitivo, a um campo de sobrevivência. É algo que meio que impossível. Infelizmente, muitas pessoas no nosso dia a dia, na nossa existência, acabam tendo problemas nas suas vidas exatamente por isso. Pessoas que não têm a ciência, olha só o que eu vou te dizer agora, que isso é muito importante. Pessoas não têm a ciência, não têm o autoentendimento e a compreensão das suas emoções. Por que sempre isso está dando ênfase a essas questões e se expressando dessa forma? Porque, meu querido, agora eu vou tentar voltar aqui para o tema. Não tem como controlar as emoções. Escute o que o Simples está te dizendo. Isso não é coisa de criação do Simples. Isso está inserido dentro da neurociência. Pessoas renomadas, posso até dizer o nome aqui dos indivíduos que eu estava estudando. Pedro Calabres, Antônio Damasio, são nomes, pessoas renomadas que postulam sobre esse assunto, né? E é o entendimento majoritário dentro da neurociência, da neuropsicologia, que aborda exatamente essa temática, tá bom? Então, não tem como dominar as emoções. Mais simplício, voltando ao teu exemplo, você pode dizer, voltando ao teu exemplo, quando eu estou diante da onça pintada, eu sei que eu estou com medo, eu sei que eu preciso sobreviver. E isso não é consciência? Sim, mas quando isso acontece, exatamente esse momento, aí entra outra questão em ação, chamada de sentimento. Você acha que sentimento é apenas sentir emoções? Nada a ver. É interessante que no nosso dia a dia a gente acha que falar de sentimento, falar de emoção são sinônimos. Não são. Pode até ser sinônimo quando você dá um significado para isso nas suas relações, na sua fala, na sua interação para você, para o que você está a expressar dentro de si. Só que, tecnicamente falando, certo? À luz da ciência, à luz da literatura, à luz da prática clínica, sentimentos e emoções são questões totalmente distintas, fundadas e estruturadas em bases totalmente diferentes, certo? Agora, detalhe, quando você tem noção do nosso exemplo anterior, quando você se coloca diante da onça pintada, que você está com medo, que você sabe que precisa sobreviver, quando você tem ciência disso, olha só, quem está em ação não é mais as emoções, é agora outro campo chamado de sentimento.
O sentimento ele é o aspecto responsável por essa análise valorativa do processo subjetivo, do processo interior que está pulsado dentro de você. Quando você toma ciência desse contexto todo, desse emaranhado de sensações, quando você percebe que você está com medo, quando você percebe que suas mãos estão muito suadas, quando você percebe que o seu coração bate mais forte, quando você começa a suar, e de repente é interessante que pode ser que nessa circunstância aconteça aquilo que popularmente as pessoas falam, fulano de tal se cagou de medo. Por quê? Isso tem uma base científica, porque nessa circunstância, quando o indivíduo tem ciência dessas sensações, o sangue não corre tanto quanto corre dentro do estado de normalidade na sua região digestiva. Então o que acontece? Ele esvazia porque ele precisa sobreviver. E isso é uma ação puramente química, biológica, neurológica, interrelacionadas para simplesmente o indivíduo sobreviver. É como se essa carga de adrenalina, de cortisol, fosse injetada na corrente sanguínea de forma mais excessiva, a fim de proporcionar a sobrevivência do sujeito, a sobrevivência do indivíduo. Logo, sabe-se e cabe ressaltar que a emoção é algo muito importante, mas vale destacar e dizer que ela é um sentimento primitivo. Então, vale destacar que não podemos viver sob, olha só, não podemos viver sob o controle das emoções, porque não é legal, embora você esteja vinculado diretamente a ele. E olha que eu não comecei nem a entrar propriamente dito nas profundidades dos aspectos psicológicos. Eu estou falando aqui de neurologia, um pouco de psiquiatria, dos processos neurais. Agora vamos adentrar um pouquinho mais profundo na psicologia. Pois bem, existe um cidadão chamado Carl Gustav Jung. Você ouviu falar? Conhecido popularmente como Jung. Dá um like aí, querido, marca um amigo aí para ouvir essa live, participar. Por favor, tem um coraçãozinho do lado aí, ó. Aperta aí, faz esse negócio fumaçar aí, ajuda o algoritmo do Instagram a enviar essa mensagem para mais longe. Arrocha aí, grande Cíntia. Ângela Moreira, abraço. Wycliffe, Fly, IC Fly, bom? Muito bom. Então vamos lá. Muito bom, galera. Vamos lá. Deixa eu enviar aqui para uma galera. Tem um aviãozinho do lado aqui. Vamos enviar aqui para alguns coleguinhas. Vai, coleguinha, arrocha aí. Enviar aqui para alguns amigos. Vamos compartilhar. Pronto. Feito. Então vamos lá. Carl Gustav Jung, psicólogo suíço e psiquiatra, médico, certo? Desenvolveu essa teoria da psicologia analítica. Carl Gustav Jung, ele analisou a função chamada sentimento de uma forma muito detalhada. E o indivíduo, nós somos compostos por pensamentos, sentimentos, intuição e sensação. O Jung, ele dividiu a personalidade basicamente nessa estrutura. Então, você pode pensar assim, poxa, fulano de tal, ele é muito racional. Poxa, eu sou uma pessoa muito emocional. Ou rapaz, fulano de tal tem uma percepção, assim, é como se fosse um médium, a pessoa tem uma capacidade de adivinhar muito forte. E a outra é muito sinestésica, muito contato, tem aquele contato físico, as sensações vibram mais forte, eles são mais sensíveis no seu mundo, na sua percepção. Então, veja bem, o Jung ele falou de forma muito detalhada sobre a função sentimento. E para eu falar sobre função sentimento aqui de forma ampla, eu precisaria de muito tempo. Talvez eu continue a explorar essa temática porque ela é muito interessante e serve de continuidade para isso que a gente está a falar nesse momento, certo? Agora, vale ressaltar, e é importante dizer que quando você toma ciência das suas emoções, quando você tem ciência do que está causando medo a você, quando você tem ciência do que está te causando raiva, quando você tem ciência daquilo que está te causando ansiedade, quando você tem ciência daquilo que está te causando medo, quando você tem ciência daquilo que está te causando tristeza, alegria, na verdade isso aqui não é mais a emoção, isso já evoluiu, isso agora, essa percepção, ela é aferida, ela é constatada pelo negocinho chamado sentimento. E o sentimento ele está vinculado a questões muito interessantes, aos planejamentos profissionais, sociais,
familiares, aos seus planos afetivos, aquilo que você tem desenvolvido e trabalhado para você na sua vida. É exatamente esta função sentimento. E por incrível que pareça, segundo Carl Gustav Jung, ou somente o Jung, essa função sentimento, ela é uma função racional. Ela é uma função de análise, uma função aferidora desses seus aspectos internos. Tecnicamente falando, aspectos cognitivos, ou seja, aspectos relacionados às emoções que pulsam no seu ser, que pulsam na sua vida. Por isso que você costuma, nas suas relações, na sua vida, nas suas decisões, tomar atitudes que você diz assim, não, eu fui muito irracional, fui muito infantil, fui infeliz nas minhas decisões, mas o que está por trás dessas decisões? São questões relacionadas às suas emoções e aos seus sentimentos. Torno a repetir, essa história de dizer que existe o controle, ou autocontrole, ou autodomínio sobre as emoções é conversa fiada. Ninguém domina a emoção. O que você pode trabalhar são os seus sentimentos, que são duas coisas totalmente distintas. Então, veja bem, compreendendo os próprios sentimentos, por sua vez, que estão vinculados e nos arremete a nossas emoções, isso favorece o autocontrole. Isto favorece o autodomínio. Mas como assim, Simples? Eu ainda não estou entendendo. Você vai entender porque o Simples vai te explicar, tá bom? Eu vou explicar a você com muito detalhe, com muito carinho e tentar trazer de forma bem simples, bem acessível um conhecimento que ele é meio que complexo, tá? A gente estuda para isso, para passar para os senhores algo bastante acessível. Então vamos lá, gente. Quando o sentimento está a dominar seu coração, quando você está triste, quando você está alegre, quando você percebe essa dinâmica dentro de você, isso não é mais emoção, isso é sentimento. Isso é uma função da racionalidade contrária ao pensamento. O que é o pensamento? O pensamento é uma análise mais racional da coisa, mais detalhada. E o sentimento, embora seja uma função racional, ela é totalmente contrária ao aspecto pensamento. Quando você sente, é algo mais relacionado à tua alma. E a palavra alma no grego é interessante que ela significa centro das emoções ou sede das emoções. Isso do ponto de vista cristão, tá? Mas a sua raiz no grego significa exatamente isso. E olha só, emoção, sentimento estão apontando para um emaranhado de complexos afetivos. Complexos afetivos. Dá um toque aí para o Simples se vocês estão conseguindo entender a minha mensagem, se não estão, eu tento explicar de forma mais detalhada ainda. Dá um feedback aí para mim. Estão conseguindo entender, gente? Pronto, show de bola, Rodrigo. Show de bola. Obrigado pelo feedback. Então, gente, olha só. Falar de emoção, de sentimento, para mim é algo fácil, tá? Eu reconheço que isso são questões distintas muito facilmente, tá? Aí o que acontece? Por que eu trouxe essa temática falando de emoção e de sentimentos? Preste atenção que o que eu vou dizer agora para você é a parte mais importante da nossa análise, tá bom? A parte mais importante da nossa reflexão. Nós temos pouco mais de 8 minutos e meio para terminarmos nossa live, então sugiro você se concentrar um pouquinho mais na sua atenção para você pegar e captar o que eu vou dizer para você agora. Muitas pessoas começam suas relações, seja relações no âmbito afetivo, entre casais, no âmbito do amor, das relações propriamente dito, das relações carnais, afetivas, seja relações profissionais, relações filosofais, sociais, etc. Quando você é contratado, por exemplo, em uma empresa, você é contratado por aspectos técnicos. Você é contratado porque você atinge a necessidade daquela empresa dentro de um perfil. Então, o que está sendo analisado ali são teus cursos, tuas experiências profissionais, e em uma série de tua escolaridade, e uma série de outros valores, inclusive tuas referências. Beleza, está acompanhando até aí? Vamos para frente. O problema é não as suas questões emocionais, mas como você gere as suas emoções.
ou como você lida com as suas emoções. E os indivíduos agem de forma meio que irracional, assemelhando-se a seres quadrúpedes ou a aves que não têm a ração tão desenvolvida quanto nós. Então eles vivem presos, arraigados às suas emoções. E já torna a repetir que quem fala assim, se você vê algum profissional da área da saúde, da área da neuroquímica falando, domine suas emoções, não sei o que, isso não existe. Isso é conversa fiada. Torna a repetir. O que você vai fazer é trabalhar as suas emoções a partir dos seus sentimentos. Por quê? São os teus sentimentos, que parecem a mesma coisa, mas são coisas totalmente diferentes. São os teus sentimentos que darão a você conhecimento e um norte para lidar com essas emoções. Porque as emoções são coisas primitivas para sobreviver, para atacar, para correr, para cair fora diante do perigo. Isso é primitivo. Isso é impulsivo, isso é animalesco. Então nós, seres humanos, estamos em uma cadeia evoluída dentro das espécies, dentro dos seres viventes sobre a Terra. Então, quando você trabalha as suas emoções, você toma conhecimento delas, você entra já em outro aspecto, no aspecto do sentimento. E então, tendo conhecimento, tendo ciência dessa estrutura neuronal, dessa estrutura química, o porquê que você tem tais reações dentro de você, aí o negócio começa a mudar. Preste atenção, conhece aquelas pessoas reclamonas? Aquelas pessoas chatas, aquelas pessoas que nada agregam, aquelas pessoas que só têm pontos de vista desmerecedores ou negativos, são pessoas que estão com as emoções afloradas e vinculadas prioritariamente em questões tristes, em questões negativas, em questões que nada agrega. Por sua vez, o indivíduo sapiente, o indivíduo que tem sabedoria, o indivíduo que tem entendimento, ele busca analisar o porquê desses sentimentos, o porquê dessas emoções, onde essas emoções estão fluindo. E isso é um trabalho psicológico muito profundo, muito complexo, porque o teu sentimento está operando em um lado do cérebro, as tuas emoções de outro, um só quer sobreviver, um só quer sobressair, e o outro precisa estar bastante ativo, os teus sentimentos em equilíbrio com as outras cadeias da personalidade, sejam elas pensamento, intuição e sensação, está exatamente em equilíbrio. É claro que quando eu falo equilíbrio, não é exatamente em 25%, que é muito difícil você chegar ao centro do equilíbrio, mas está próximo dele, onde o cidadão encontra-se totalmente funcional, estável, capaz de viver em harmonia em sociedade, tá bom? Então, gente, o controle dos seus sentimentos é fundamental para você compreender as suas emoções, por sua vez, favorecer, olha só que massa, olha só que barato, o conhecimento dos teus sentimentos favorecerá a você a compreensão das tuas emoções, e isto te dará inteligência emocional, que por sua vez favorecerá as suas relações profissionais, as suas relações afetivas, as suas relações entre homem e mulher, entre pai e filho em pai, etc. Tudo da forma que acontece na sociedade, suas relações na igreja. Sabe aquele tipo de gente que arruma confusão onde vai? Aquele tipo de gente que se queima, consegue se queimar em todos os locais da sua vida. Aquele tipo de gente que consegue fazer inimigo por onde anda. Por que você acha que isso acontece? Você acha que é porque o indivíduo é ruim? Porque o indivíduo simplesmente é mau? É não, cara. No mínimo, é uma pessoa ignorante que não tem ciência dessa estrutura. E eu não sei se vocês tinham esse conhecimento, ou adquiriram esse conhecimento através de estudos da faculdade ou outros. Mas até então a gente não ouve falar sobre isso. Então isso é interessante, que isso é um caminho que tem volta. Pessoa que é impulsiva, pessoa que reclama demais, pessoa que fala demais, pessoa que só arranja confusão, pessoas que querem ser a palmatória do mundo, que querem estampar o sol com a peneira, que querem ser o Dom Juan, que querem ser a Mulher Maravilha, o Super-Homem, mas que não dão de conta nem das suas vidas. Pessoas que têm um senso crítico muito afiado, que são ávidos, que se colocam de forma rápida a falar mal dos outros, a sempre
sempre tecer um comentário negativo sobre a vida de alguém, sobre a vida dos outros, sobre a vida dos parentes, mas esquecem de fazer essa análise para o seu interior. Então, trabalhar as suas emoções a partir da percepção dos seus sentimentos é algo de fundamental importância. É isto que te diferencia enquanto sujeito. É isto que te diferencia enquanto indivíduo. Então, meu querido, a análise para mim é simples. Tá? Eu estou tentando aqui trazer e traduzir em palavras acessíveis que isso aqui é um linguajar puramente técnico. Então, é muito comum de vermos na nossa sociedade, no dia a dia, comportamentos outros, comportamentos agressivos, comportamentos irados, comportamentos aflorados para a violência, para a confusão, de sorte que esses comportamentos não são, no fundo, a essência do sujeito. Porque pessoas maravilhosas, às vezes, num ato de fúria, num ato de descontrole emocional, num ato de surto, acabam tomando decisões que trazem tristeza, que trazem desagrado, que trazem consequências destrutivas para a vida dos outros. É porque ele é ruim? Não. É porque não está bem estabelecido, bem diferenciado, essa diferença entre a emoção e o sentimento. Entenda, meus amigos que estão ao vivo aí, seja bem-vindo a todos, que a emoção é algo puramente primitivo, é algo puramente irracional. Você não tem acesso a elas porque elas estão no inconsciente. E analisando os postulados teóricos do Jung, ele vai associar as emoções aos complexos, porque são algo realmente muito químico. É por isso que teu coração bate mais rápido, é por isso que tuas pernas tremem, é por isso que tu fica gago, é por isso que tu fica nervoso, é por isso que tu tem dor de cabeça. Porque, preste atenção, olha só como você vai entender agora. Se você não entendeu até agora o que eu estou te falando, você vai começar a entender. Por que pessoas cardíacas não podem ser expostas a momentos de pressão, a certos tipos de notícia? Porque isso será recepcionado de forma que vai desencadear um aceleramento do batimento cardíaco, o cortisol e a adrenalina vão lá para cima, provocando um estresse na vida do sujeito, fazendo esse coração bater mais forte, e esse coração, uma vez debilitado, sem estar no seu estado que deveria ser, sem estar saudável, ele não vai aguentar o tranco e papoca. Justamente por isso, certo? Agora, isso eu estou falando de emoção. Quando você tem a ciência dessa dinâmica, aí já não é mais emoção, já não é mais o estado primitivo do teu ser que está tomando conta da sua vida. Agora são os sentimentos que estão entrando em ação, e esse sentimento é uma capacidade avaliativa, é uma capacidade de análise de tudo isso que você estava sentindo antes. Então, para concluir, o bizu do simples é, a chave que o simples que eu vou te dar é o seguinte: reflita. Parece clichê, portanto, se falar, não, vamos fazer uma reflexão, não, vou fazer com uma meditação, uma oração, e você, de tanto ouvir isso, de tão simples que é, você acha que não vale, que não funciona, mas vou te explicar uma coisa. Quando você começa a se questionar, quando você começa a refletir, quando você começa a fazer uma autoanálise dos seus sentimentos, perguntando, principalmente, por que eu estou sentindo isso? Olha só que pergunta massa, cara. Quando você estiver puto, quando você for grosso com quem você não deveria ser, quando você toma uma atitude impulsiva, quando você fala algo ou tem uma atitude que vai se arrepender a posteriori, se arrepender depois, que trará consequências desagradáveis, você se pergunta, poxa, cara, por que eu fiz isso? Pergunte para você mesmo. Por que eu fiz isso? De onde isto veio? Como é que isso foi construído dentro de mim? E começa a fazer perguntas desta natureza. Não atrás de achar culpado, mas atrás de buscar uma responsabilização nesse contexto, nesse aspecto. Essas perguntas, inevitavelmente, te levarão perto ou próximo da base de onde isso tudo surgiu. Você vai se lembrar de histórias, você vai se lembrar de experiências traumáticas, de experiências negativas, de experiências desagradáveis, de experiências que te trouxeram tristeza, experiências angustiantes, experiências que nada agregaram, de perdas, de expectativas frustradas, de uma série de embaraços que
estão vinculados diretamente à tua história. Aí o detalhe, quando você compreende isso, quando você tem ciência disso, então você, de posse desse entendimento, você passa a dominar isso. E não mais você será escravo da raiva, escravo dos teus impulsos, escravo desses desejos primitivos que tende a dominar. Porque, meus queridos, é o seguinte, esses primeiros aspectos relacionados à emoção, eles são elementos puramente químicos. Quando você está sob o domínio das emoções, eles desencadeiam no teu cérebro uma série de conexões junto com os neurônios, de forma a causar, inclusive, vício. É por isso que a pornografia prejudica as pessoas. É por isso que a pornografia e imoralidade, entre outras drogas, entre elas a cocaína, prejudicam os indivíduos porque eles viciam, eles causam uma satisfação momentânea, efêmera e rápida, neurologicamente falando. Ele causa um bem-estar momentâneo, só que o teu cérebro se acostuma com isso. Aí é que está o problema, porque nós não estamos inseridos e não fomos desenvolvidos para vivermos dominados sobre o aspecto das emoções. Nós somos constituídos, desenvolvidos dentro de uma história, dentro de uma vida, dentro de uma realização, dentro de um estágio de experiências, um conglomerado de ações, de uma vida, por assim dizer. Isso te trouxe ao indivíduo ao local dos sentimentos, tá? Então nós lidamos com pessoas. Nós somos pais, somos marido, somos filho, somos empregado, e ter conhecimento dessa dinâmica te dará condições de gerir a sua vida, de gerir e trabalhar adequadamente as pessoas, se comportar de forma adequada nos ambientes que exigem tais comportamentos, se vestir de forma adequada de acordo com determinados ambientes, agir, falar e ser de acordo com o que o ambiente pede. Isso eu não estou dizendo que você tem que ser falso, não. Mas, por exemplo, se você trabalha em operador do direito, você não vai se vestir, você não vai se expressar como você se expressa dentro de casa. Se você é um professor, você não vai se expressar diante dos seus alunos como você se expressa numa roda, numa mesa de bar. Se você é um jogador de futebol, se você é uma manicure, você tem as formas de interagir, as formas de falar, as formas de agir de forma diferente, não é verdade? Então, meus queridos, essa é uma reflexão que merece uma continuidade, tá? Eu vou dar uma continuidade amanhã, porque eu nem comecei. Eu expliquei pouco, de forma objetiva e sucinta, a diferença de emoção e de sentimento. Falando de sentimento como um traço da personalidade, existem os sentimentos, os indivíduos que têm os sentimentos introvertidos, extrovertidos, os sentimentos intuitivos e assim por diante. Vamos muito longe. O que eu quero trazer com isso e concluir é o seguinte: é necessário termos conhecimento, domínio e entendimento, compreensão dos nossos sentimentos para dominar nossas emoções. Não podemos ser pessoas que vemos ter a vida comprometida, atrapalhada por causas de comportamentos desajustados por conta de decisões impulsivas. Estamos regredindo enquanto seres, enquanto indivíduo, tá bom? Então essa foi a reflexão do Simples de hoje. Eu quero concluir, já vou deixar avisado que amanhã estamos aqui pontualmente às 19h19, tá bom? O Clube 1919, Clube com Simples, e vou dar continuidade a essa temática relacionada à inteligência emocional, a partir dessa perspectiva dos sentimentos, tá? Que é muito bacana, dá muito pano para as mangas. Eu não sei nem se durante esse ano a gente dá de conta, falando todo dia, meia horinha, 40 minutos, 45, dá de conta de toda a temática. Eu só sei de uma coisa, que a cada reflexão eu agrego algo na sua vida, algo no seu entendimento, algo para reflexão, e eu fico muito satisfeito porque você aprende e eu aprendo também, tá certo? Então, fica a dica, amanhã estaremos no mesmo local, às 19h19, pontualmente. Convido o amigo, deixa o sinalizador aí, deixa o lembrete, para você não perder.